XIV, então, assumia ali o posto máximo da Igreja Católica. E nós vamos conversar com Lídice Meyer, doutora em antropologia, professora no mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, em Portugal. Bom dia, professora. Obrigada por entrar ao vivo com a gente, viu? A primeira pergunta não poderia ser outra, né? O que podemos esperar do papado de Leão XIV? Olha, Fabíola, realmente o que podemos esperar, e é o que eu acho que todo mundo está esperando, é que ele consiga fazer essa ligação entre a intelectualidade de Bento XVI, todo o conhecimento, os estudos que Bento XVI desenvolveu para a Igreja, com o carisma de Francisco. Esperamos que ele fique realmente fazendo essa ligação entre as duas coisas, já que Bento XVI proporcionou à Igreja uma teologia muito mais firme, muito mais dogmática. Francisco já não era o teólogo, ele era o pastor, era aquele que realmente tinha um carisma muito grande junto ao povo, que trouxe de volta muita gente para a Igreja. E assim esperamos que essas pessoas que voltaram continuem a ver em Leão XIV esse mesmo carinho, essa mesma demonstração do amor de Deus, continuem frequentando a igreja, continuem fazendo parte dessa igreja. E, ao mesmo tempo, venham a receber também as instruções da fé através de toda a produção também intelectual que muito provavelmente Leão XIV fará. Professora, quais serão os momentos mais importantes da missa que começa daqui a pouquinho? É claro que há toda uma liturgia que tem que ser observada, uma liturgia essa que já é feita há séculos, sempre feita da mesma forma. Houve algumas modificações, né, a partir de 1963 para cá, então a partir de João Paulo II já começamos a ter umas pequenas modificações, mas a liturgia permanece praticamente a mesma. Mas o ponto alto de hoje, que todos esperam mesmo, é a homilia. O que é a homilia? É a pregação da palavra. É o momento, então, em que será lida um trecho da Bíblia e que o Papa, então, colocará ali algumas observações a respeito do texto e, dentre essas observações, estará com certeza alguns pontos essenciais que ele vai trabalhar durante o seu papado. E por isso a homilia é, nesta missa, a parte essencial. Tudo é muito bonito, tudo é muito ritualístico, mas na hora da homilia, todos devem estar realmente prestando muita atenção, porque é onde se revelará todas aquelas preocupações maiores que Leão XIV tem com o seu papado, com o seu pontificado, com a liderança da Igreja. A senhora acredita que na homilia o Papa vai falar sobre o relacionamento dele com as alas mais conservadoras da Igreja? É muito provável. Já vimos na sua primeira fala, no seu primeiro discurso, ele já exalta e traz à memória muito de Francisco. E agora é muito provável que ele também faça esse diálogo com a ala mais conservadora. Uma coisa que esperamos muito de Leão XIV é justamente esta possibilidade de diálogo entre a ala conservadora e a ala mais progressista. Ele tem tudo para fazer isto, tem todas as particularidades necessárias para ser aceito pelas duas alas. Então, é muito provável que durante a homilia ele não só toque em pontos essenciais que ele pretende trabalhar durante o seu pontificado, como também ele vá modificar um pouquinho essas questões de afastamento da área conservadora e tentando unificar as duas alas, tentando trazer uma unificação à Igreja que ela tanto necessita. Falando ainda sobre essas expectativas, a senhora acredita que ele deve ser tão ativo em questões internacionais como foi o Papa Francisco? Ele precisa ser, Fabíola, porque o Papa Francisco, uma das grandes modificações do seu pontificado foi justamente esta. Ele trouxe o Vaticano de novo à tona, ele trouxe o Vaticano com a sua importância de Estado, essa importância que ele tem para também estar envolvido nas negociações com os outros países. E, com certeza, isso precisa ser mantido. E
Leão XIV tem essa tarefa de manter todo esse diálogo que foi construído pelo Papa Francisco com as lideranças de diversos países, para poder estar influindo também, como sendo o elemento cristão, a mão de Deus, segundo o catolicismo, nessas os problemas sociais, os problemas também de guerras, tudo que possa estar acontecendo neste mundo. Muito se fala, né, professora, sobre a continuidade do legado do Papa Francisco. A gente consegue dizer quais são as semelhanças e diferenças entre Leão XIV e Francisco? Primeira semelhança, ambos se preocupam muito com os marginalizados. Então, isto é algo muito interessante e muito importante. Segunda semelhança, ambos têm uma experiência muito grande com a América do Sul. Então, nisso também nós, brasileiros, somos também privilegiados. Com toda certeza também, Leão XIV se preocupará com os povos também sul-americanos e com a floresta amazônica. Será com certeza preocupação semelhante ao Papa Francisco e assim também toda essa preocupação com o ambiente. Outra questão interessante que os dois têm é que há também um certo carisma também que já desponta em Leão XIV. Ele é muito mais tímido, percebe-se claramente isso, mas ele é simpático com o povo, ele é simpático com as pessoas. Isso também é algo que vai agradar bastante e vai aproximá-lo desse legado de Francisco. As suas diferenças é que ele é mais intelectual, ele é mais alguém mais ligado realmente aos estudos, à preocupação dos escritos, e isso Francisco não era tão preocupado assim. Francisco era mais um pastor mesmo das homilias, da pregação. Ele, inclusive, Francisco era muito, na hora da homilia, muitas vezes ele era impulsivo, falava, às vezes modificava o texto na hora, algo que deixava até preocupado seus assessores. Isso não deve acontecer com o Leão XIV. Leão XIV já é alguém muito mais preocupado em se manter dentro do texto. Então, ele escreve as suas homilias, ele lê as suas homilias, ele permanece mais dentro do texto. Talvez até mesmo pelas suas características de maior timidez, maior dificuldade com essa questão de expressão do público. Mas vamos perceber muitas semelhanças, sim, durante o seu papado. E o que mais chama a atenção da senhora na biografia de Robert Prevost? O que chama a atenção, claramente, é o período que ele passa no Peru, essa dedicação missionária que Robert Prevost tem. Então, essa dedicação a viver junto com o povo, a compartilhar, a celebrar junto com o povo, a comer da mesma mesa, a dividir a vida junto com o povo peruano, a ponto de até receber a cidadania peruana, a nacionalidade peruana. Então, ele tem dupla nacionalidade. Então, esse envolvimento com o povo de Robert Prevost é algo que realmente é encantador, é algo que chama muita atenção. Esse coração missionário de Robert Prevost também, de se colocar no lugar do outro, de se preocupar realmente com o bem-estar do outro. Então, tudo isso é muito interessante, tudo isso nos leva a pensar que será um papado missionário, será um papado preocupado, sim, com o bem-estar dos menos favorecidos. Dá para prever quais devem ser os primeiros atos dele como Papa? Não, infelizmente isso não é possível de se prever. Mas algo que provavelmente podemos já dizer que talvez não seja o primeiro ou o segundo ato, mas que em breve ele vai começar a fazer, é justamente a dialogar com os povos que estão em guerra. Então, ele já colocou isso na sua primeira palavra ao povo, no balcão, não para você agora, mas na hora que ele foi indicado e colocado, apresentado como Papa, ele já coloca a sua preocupação com a paz mundial, com o desarmamento. E, sendo assim, é muito provável que uma das primeiras atitudes que ele vai fazer é buscar, então, conversar com os países que se encontram no momento em conflito, tentando melhorar, tentando diminuir ou dirimir um pouco toda essa dificuldade, todo esse problema que tem acontecido no nosso mundo atualmente com essas duas grandes guerras. Com certeza. E, professora, a gente não pode deixar de falar, né, sobre as polêmicas que envolvem o nome do cardeal Prevost, como acobertar condutas inadequadas de outros bispos.
né, essa exposição. A senhora acha que isso pode atrapalhar o papado dele? É claro que muitos vão tentar descobrir alguns questionamentos e tentar, então, influir de alguma forma negativamente também dentro do papado de Robert Prevost, papado de Leão XIV. Mas temos que lembrar que a Igreja começa com Francisco um período de muita transparência em vários aspectos, financeira, transparência nessas questões de abuso sexual, de todos os tipos de abuso moral, etc. E não tem como voltar atrás. Então, com certeza, Leão XIV vai dar continuidade também a essa transparência da Igreja. E se antes isso não acontecia, não era uma questão apenas dele não ser um Papa ainda, de ser apenas um Papa, mas são questões de época, históricas também, de questões culturais, questões que precisam ser trabalhadas também dentro do seu contexto. Então, a gente não pode trabalhar algo de um tempo atrás, de um contexto cultural e contexto de um país diferente, agora que é um contexto mundial de um papado. Então, agora, realmente, o posicionamento dele precisa modificar-se em muitas questões, até pela grande responsabilidade que ele tem de ser um exemplo para os demais padres, demais religiosos espalhados pelo mundo todo. Olha, agora são 4h56 da manhã aqui em Brasília, 9h56 lá no Vaticano. Daqui a pouquinho a missa vai começar e eu vou continuar conversando com a professora enquanto a gente mostra toda essa cerimônia. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente, professora, como que vai ser essa primeira missa do Papa Leão XIV? De maneira resumida, o que vai acontecer nessa celebração que começa daqui, olha, a poucos minutos, a 3 minutos. Daqui a 3 minutos a gente começa com essa transmissão. Já estão começando a ver aqui na tela, né, a procissão. O que acontece inicialmente, como já foi colocado, até a Fabíola já falou um pouco sobre isso. Tudo começa com uma breve oração feita pelo Papa, uma oração silenciosa feita no túmulo de São Pedro. Então, isso é uma forma de ter um preparo espiritual já do novo Papa para a próxima missa, para todo o trabalho que ele começa a assumir a partir de hoje. Então, hoje ele inaugura todo o seu trabalho como Papa. Depois disso, ele sobe para a Basílica e vai acontecer então essa procissão até a saída da Basílica, na Praça São Pedro, onde então dá-se início à missa. A missa segue uma liturgia normal com todas a celebração da Eucaristia, com a homilia. O que é diferente é, como já está mostrando aqui na nossa imagem, a recepção do pálio, que é essa veste branca, essa espécie de uma estola branca, simbólica, e o anel de São Pedro, que também está aparecendo na nossa imagem aqui. Essa estola é tradicional, e a gente pode já observar aqui uma questão muito interessante, mostrando já essa imagem, que já é uma semelhança de Francisco, já que estávamos falando sobre isso. Uma curiosidade é que o Bento XVI mudou o formato do seu pálio, né? O pálio de Bento XVI ele é mais arredondado, ele é diferenciado. Já Francisco retorna a esse pálio, que vemos na imagem, que é um pálio tradicional, um pálio que é igualzinho ao usado pelos arcebispos. Esses palhos usados então pelo Papa e pelos arcebispos, a única diferença são os símbolos desses palhos, mas o formato e o material que é usado é o mesmo. Isso não aconteceu em Bento XVI, acontece em Francisco. E o que dizem? É um palio que é feito com a lã de cordeirinhos, cordeiros que são abençoados no dia de Santo Inês, e depois eles são tecidos por monjas de Santa Cecília, que vão, da Ordem de Santa Cecília, vão fazer essa tessitura toda. E ele, normalmente, o dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, eles são entregues aos arcebispos que são escolhidos no decorrer do ano. E, claro, um deles, então, com desenhos um pouco diferentes, bordados um pouco diferentes, é dado para, no caso, um novo Papa quando assume, que é o caso que vamos ter agora na hora da sua posse, o Papa. Ele recebe também o anel
de São Pedro. Isso também foi uma diferença que podemos observar agora que não sei, pelo menos eu não sei se a Fabíola tem alguma informação sobre isso, mas o anel de São Pedro tradicionalmente é de ouro, mas Francisco pediu que o dele fosse de prata dourada, então foi já também um símbolo diferenciado de Francisco. Não sei qual vai ser o material do anel usado por Leão XIV. Então nós temos aqui semelhanças com Francisco e o anel que ainda fica mais ou menos na incógnita. Isso são os símbolos que vão ser entregues na missa ao Papa, símbolos que mostram então a sua autoridade papal e ao mesmo tempo também a sua disposição de servir como pescador de homens. Esse que é o anel do pescador, o anel que ele recebe como São Pedro. Então nós temos aqui dois símbolos, o símbolo da autoridade e o símbolo daquele que é o servo, aquele que vai servir como pescador de homens. Professora, 5 horas em ponto, horário de Brasília, 10 horas em ponto, horário do Vaticano, e a missa é iniciada, né? Como a gente conversava com essa oração silenciosa no túmulo do apóstolo Pedro. Você falava sobre o anel, né? Que teria essa função aí de mostrar que é um servo do povo, de Deus. Será que por isso ele pediu que fosse feito de um material menos nobre do que o ouro? Essa era a ideia de Francisco. Como eu disse, eu não sei como será o anel, de qual material que vai ser feito o anel do Leão XIV. Não li nada a respeito, não vi nada a respeito disso. Então, não sabemos como é que isso vai ser. Mas, de qualquer forma, a ideia de Francisco foi justamente ser um símbolo da minha posição como servo de Deus, como pescador de homens, como aquele que é um missionário. Então, Francisco não viu como sendo a necessidade de ser algo com um material tão nobre como o ouro e pediu que fosse feito de prata. E mesmo assim, Francisco quase não usava só em ocasiões especiais. Vamos ver agora como se comportará Leão XIV. Leão XIV chegando, então, ali, né, para essa oração silenciosa. A senhora acha que essa fala dele será em italiano, será em latim? O que a gente pode esperar dessa fala em relação ao entendimento de quem está assistindo, né? Porque tem gente de todo lugar do mundo ali acompanhando todos esses momentos. Não temos como saber. Tanto pode ser latim como italiano, ou ele pode mesmo optar até por falar espanhol, que é a língua que ele tem usado por mais tempo. Não sabemos. Ele até usou justamente mais de uma língua quando ele se apresenta no balcão. Então vamos observar e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se ele usar o latim, vai ser algo que o aproximará mais da ala conservadora, com certeza. Se ele usar o italiano ou o espanhol, ele já vai estar se aproximando mais da ala progressista. Olha, a gente acompanha as imagens ao vivo. Professora, você está acompanhando aí com a gente. Obrigada demais pela sua presença aqui no SBT News, num dia tão importante, né? O dia em que o Papa, então, faz e celebra a primeira missa ao público. Ele já havia celebrado uma missa como Papa, só que só aos cardeais na sexta-feira. Então, é a primeira vez que ele se apresenta como novo Papa para o público para celebrar essa primeira missa. Uma missa muito importante, com muita gente presente, 200 mil pessoas ali no Vaticano, na Praça São Pedro, aguardavam a chegada do Papa Leão XIV com muita expectativa. E ele chegou, né, professora, sorrindo, calmo, acenando para todo mundo. Como a senhora disse, talvez não tão carismático, tão solto assim quanto era o Francisco, mas também ali com muito afeto para todo mundo que estava aguardando a chegada dele, né? Exato, podemos observar isso claramente nas imagens. Ele pode ser um pouco mais tímido, mas o sorriso mostra realmente uma simpatia muito grande. Olha, ele está então ali, olha, ele faz o sinal da cruz. Se a senhora quiser me ajudar a narrar essas imagens, fica à vontade, viu? Olha, o momento em que... Esse é um caso interessante, Fabíola. Já que eles estão usando o incenso, esse incenso é uma questão muito interessante, que o Vaticano contou que esse incenso é brasileiro. Olha. Então nós estamos representados na missa. É um incenso feito por uma fábrica brasileira, que foi feita especialmente para este momento. O Vaticano tem usado incensos brasileiros já faz algum tempo.
E este incenso recebe o nome de Paz na Terra. Nossa, que coisa linda, né? Então, o Brasil representado ali com uma simbologia muito bonita, num momento muito especial que a gente está acompanhando ao vivo, e você em casa acompanha com a gente esse dia histórico da primeira missa do Papa Leão XIV ao público. Agora ele recebeu a tiara, né, professora, que é uma espécie de coroa, já é um símbolo papal. Sim, isso não é, na verdade, não é bem a tiara, né? Essa é a mitra que ele está recebendo. A coroa ou a tiara deixou de ser utilizada desde, né, no caso, desde 1963, né, desde que João Paulo II começa essa tradição, não há mais coroação, não há mais, então, a necessidade da tiara. O que acontece, então, é que o que acontecia até 1963 era a coroação antes da primeira missa. Agora não, é a primeira missa realmente que faz o início do papado, que celebra a debutante, vamos chamar assim, o momento de debutar do Papa é o momento da missa. Então não há mais a entrega de uma coroa, isso já foi uma mudança feita de João Paulo II. João Paulo II já foi um Papa muito mais aberto, muito mais ligado ao povo, né? Eu sempre costumo dizer que Francisco foi o que foi também, porque antes houve um João Paulo II, ele se reportava muito a João Paulo II, e eu acredito que Leão XIV também seguirá muitos desses passos de João Paulo II. É uma procissão muito bonita, né? Muito organizada, com muita gente envolvida da Igreja Católica, muita música. Você disse que vai seguir ali uma missa, os ritos de uma missa que a gente está acostumado a assistir. Agora eles se dirigem exatamente para onde, professora? Agora que eles estão caminhando, então, para a Praça de São Pedro, que fica em frente à Basílica, onde o povo já está reunido, essas 200 mil pessoas, com também 150 delegações de vários países também presentes, Brasil inclusive, para participar, então, dessa celebração tão especial que é a primeira missa de Papa Leão XIV. A primeira missa de um Papa, ou a primeira missa em geral de qualquer religioso, é um marco muito importante em suas vidas. Há muitos relatos históricos de eventos, de epifanias, ou como se diz na teologia, de teofanias, aparecimentos mesmo de miraculosos que acontecem em primeiras missas. Então, a primeira missa é realmente importantíssima, não só como evento que marca o início do papado, mas um evento particular também, com certeza, para Leão XIV, um evento muito emocionante para Robert Prevost. Então, vamos aguardar e esperar realmente o que ele vai falar na homilia. Com certeza será uma homilia muito importante para ele e para todo mundo. E a sua expectativa para a homilia, professora? E como que você está se sentindo também como estudiosa do assunto? A grande expectativa é justamente verificar, primeiro, como ele vai se posicionar em relação ao próprio povo mesmo. Como será essa homilia? Será uma homilia mais alegre? Será uma homilia mais contida? Como isso vai ser? E segundo, quais são os temas que ele vai trazer à tona nessa homilia? Já que é de praxe que na primeira homilia o Papa já comece a mostrar um pouquinho das suas intenções durante o seu próximo papado. Então vamos esperar qual será o texto que ele vai escolher e como ele vai abordar essas temáticas de acordo com esse texto bíblico. E como você está se sentindo, particularmente? É uma expectativa muito grande. O Francisco deixou realmente um legado que vai ser realmente muito difícil de ser superado, difícil de ser esquecido, mas ficamos nessa expectativa realmente de ter um Papa que vá dar continuidade a esse legado. Então, sim, nós como pesquisadores, como estudiosos da religião, estamos vendo a Igreja Católica retomando muito dos seus passos da antiguidade, voltando ao seu primeiro amor, voltando à busca justamente do povo, à busca da união entre as pessoas, a união da Igreja mesmo. Francisco buscou muito essa união entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, se aproximando até mesmo dos protestantes, se aproximando das outras religiões.
Então, realmente, a expectativa nossa, estudante de religião, é verificar como esse Papa vai se conduzir nesse diálogo interreligioso e diálogo interreligioso dentro da própria Igreja Católica. E a necessidade desse diálogo, a importância, na verdade, desse diálogo é imensa, né? A gente, em vários âmbitos, né, professora? É verdade. E é por isso que estamos sempre muito preocupados e muito prestando atenção realmente como vai agir o novo Papa em relação aos demais líderes religiosos, como será o seu diálogo, como será o seu contato, como será realmente essa inter-relação que é tão importante para o estabelecimento da paz mundial. Se a preocupação dele é realmente a paz entre os povos, a paz começa com o diálogo. E o diálogo entre os líderes religiosos é essencial para que essa paz também seja estabelecida. Então, vamos aguardar. Ele fala muito, né, professora, sobre a construção de pontes. Agora, a gente imagina que não serão pontes que serão construídas com facilidade, né? Ele terá ali um trabalho árduo, né, pela frente. Com certeza, nunca é muito fácil. Francisco já deixou um caminho aberto. Isso facilita um pouco, vamos chamar assim. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de ser uma nova pessoa, uma nova forma de agir, de conduzir, um novo tipo de raciocínio, isso tudo acaba tendo que fazer uma nova construção sobre a construção que Francisco já fez. Então, a grande tarefa do Papa Leão XIV vai ser utilizar os fundamentos de Francisco nessa construção de pontes, mas reconstruir essas pontes sobre esses fundamentos de Francisco. Então, há toda uma tarefa de um diálogo que ainda precisa ser retomado e restabelecido. E, com certeza, ele tem tudo para fazer isso, ele tem já todo o preparo para fazer isso, toda a experiência que ele tem de todo esse momento de vivência dele na América Latina, vivência no Peru, também com os próprios diálogos que ele já teve também com o próprio Estados Unidos, também, da onde ele é oriundo, com toda a situação Trump. Então, ele tem toda a experiência necessária para estabelecer essas pontes, sim. Por mais difícil que seja, ele com certeza vai conseguir fazê-las. E a gente muito fala das semelhanças, do legado continuado, mas existe também o outro lado, uma pressão muito grande para que ele se assemelhe a Francisco e dê continuidade? Você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma? Eu acredito que sim, Fabíola. A gente tem que lembrar que são pessoas diferentes, né? Eu acho que desde o início da sua escolha, muitas vezes me perguntaram sobre essa questão da semelhança e as diferenças. Isso é uma questão que sempre me voltam a me perguntar. E por mais que tenhamos essa tendência a estabelecer essa comparação com Francisco, precisamos lembrar que é outra pessoa, é outro Papa. Então, claro, há uma sequência histórica, toda uma construção da história da Igreja, que ele vai dar continuidade, com certeza, mas é uma nova história que também está sendo construída. Uma nova pessoa, com suas particularidades, seus gostos, seus jeitos de ser. Então, assim como Bento XVI era muito diferente de Francisco, sim, Leão XIV pode ser também ter as suas diferenças. E não devemos colocar esse peso, essa carga de ser um novo Francisco. Ele não é um novo Francisco. Ele é Leão XIV, é outro Papa. Mas a história da Igreja continua. E é isso que importa. A história da Igreja está sendo construída até hoje e está sendo levada adiante pelo novo Papa. Então, sim, temos que tomar muito cuidado de não depositarmos em Leão XIV essa ideia de ele ser um espelho de Francisco. Não, isso ele não é, isso ele nunca vai ser. Tá certo, professora. Muitíssimo obrigada pela gentileza, pela disponibilidade de falar com a gente ao vivo aqui no SBT News. Foi um prazer, viu?